Bom, o pessoal já chegou aqui, está chegando, né? Já temos aqui alguns espectadores. Tem um professor que falou que está esperando desde de manhã essa live, professor Paulo Maciel. Sério? Que bom! A Ah, expectativa aqui professor é Paulo grande. Maciel. Professor Paulo Maciel é meu cunhado. Ele é diretor de. Ah, Ainda vou dar exemplo dele aqui, vou falar da gestão dele para o ensino fundamental, para o ensino básico, para o ensino médio. Aqui em Minas, na minha terra, ele é diretor da escola do Colégio das Irmãs, uma excelente escola que nós temos aqui. E aí eu ainda uhum. vou dar um exemplo da gestão dele aqui, vou falar da gestão dele depois, na hora que a gente começar a falar das Spoiler, spoiler. incertezas. É, mais ou menos. Spoiler. Vou falar um pouco da gestão dele, que está bem bacana, assim. Porque a minha área sempre foi ensino superior. Então, Uhum, muitas coisas para mim do ensino básico é novo, né? Então, eu sou muito uhum. curiosa para saber como que os professores estão lidando com a tecnologia, como os professores estão sendo influenciados e sendo geridos. E aí eu andei conversando com meu cunhado essa semana e, assim, muito bacana, muito orgulhosa da minha terra nesse, nesse período de quarentena, nessa nova versão da educação. Enfim, aí bem bacana, vai Foi gostar. falando nisso, ó, já são 19h33. Eu declaro aberta oficialmente essa live com Eu Renata pensei que já Costa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, né, falando sobre educação. Renata Costa sempre, para mim, foi sempre referência aí na área de educação, educação à imagino. distância, metodologias ativas. Quem não segue ela ainda no LinkedIn, sigam, porque ela posta muito conteúdo bom, praticamente acho que é um artigo por semana, né, que você tem feito, né, Renata, ultimamente. Com o Covid agora, eu ando escrevendo mais, eu ando publicando mais, ou posts ou artigo. Mas Uhum. eu ando escrevendo mais livro mesmo, material didático, mas eu sou bem ativa no LinkedIn. Sim, Gosto. isso é bem ativo. Inclusive, então, eu vou passar a palavra para você, falar um pouco, né, do seu trabalho, onde você está hoje, né, nesse Mamis Off. Situa aí o pessoal que está chegando na live agora, falando um pouco de você. Bom, eu sou Renata Costa, eu atuo na educação à distância há quase 15 anos. Se eu contar um período que eu fiquei meio afastada, daí uns 13, mas sempre estive ligada à educação à distância. Faço implantação de educação à distância, consultoria, também atuo como conferencista, como professora, gosto muito de escrever materiais didáticos, gosto muito de gravar aula. Você está de parabéns, porque me trazer ao vivo é meio difícil. Eu não gosto muito do ao vivo, mas eu gosto muito de gravar aula, de estar em estúdio, eu adoro, eu acho muito bacana. E aí a minha trajetória, eu sou formada em TI, né? Sou de tecnologia, sou formada em TI, tenho especialização em formação de professores, fiz mestrado em design, mas os meus estudos sempre são voltados para a tecnologia educacional, para a formação de professores e, claro, para a educação à distância. Essa é a Certo, Renata pessoal. Costa. O pessoal tá falando que tá travando aqui. Para mim tá ok, para você também tá ok aqui? Para mim tá bacana. Olha o Tá. Everaldo, meu amigo de Curitiba, que bacana. Falando que você vai super bem ao vivo. Legal. Pessoal que tá falando que tá travando, tenta sair e entrar de novo. Pode ser que, né, Para mim volte tá aqui ao bacana. normal. É. Para mim tá bem E assim, se bacana. acontecer de travar, ou a Renata cair, a gente retoma de onde parou. Pode. Essa live aqui não vai parar por conta de problema tecnológico, não. Nós somos mais fortes do que isso. Não. Bom. Renata, você escreveu um texto bem bacana no LinkedIn, e agora José, que inclusive inspirou, né, o convite para você me falar aqui sobre a educação em tempos de incerteza. A gente está vendo aí, né, professores se descabelando para conseguir dar as aulas, né? Alunos que, né, até então nunca tinham tido experiências, né? Essa experiência de uma educação mediada por tecnologia e em meio a uma crise ainda pior ainda. E aí você fez esse texto onde você fala de reinventar, de ressignificar, né? Como é que você está vendo, né? Eu vi que você já começou a falar aí um pouquinho, mas como é que é a sua expectativa, assim, como é que você vê a educação nesse cenário hoje? Já temos praticamente um mês aí, né? Um pouco mais de um mês
dessa pandemia, de todo mundo enfiado dentro de casa? Como é que se analisa esse período, a educação nesse período aí de pandemia? Primeiro, para quem não leu meu artigo, eu gostaria que lesse, porque é um artigo bem bacana. Foi um momento assim bem inspirador, pensando na gestão, né? Porque eu tenho vários momentos. Uma hora eu penso na gestão, uma hora eu penso no professor. Então, assim, pensando nos gestores, porque é um momento muito delicado, é um momento muito único. Nós não estávamos preparados, nós não tínhamos um plano de contingência para essa pandemia. Nunca imaginamos, né? Apesar de vários filmes, né? Aquela história, a vida imita a arte imita a vida, nós não esperávamos. E assim, é muito difícil, eu acho que para um gestor estar à frente de uma instituição de ensino, seja de pequena, média ou grande, de grande porte, e ter que gerenciar toda uma situação dessa, né? Porque são alunos, são colaboradores, são professores. Então, assim, eu escrevi esse artigo pensando nesses gestores, porque eu falei assim, gente, como que vai ficar a educação agora, né? Eu, como uma pessoa otimista, Sandra, eu confesso para você que eu tenho certeza que a gente tem muitos frutos bons a colher. Também acho. Mas nós estamos também nos melhores do mundo, né? O melhor do mundo, né? Porque eu trabalho numa grande instituição de ensino. Esse ano, por ironia do destino, eu fui trabalhar com presencial. Não sei se eu já te contei essa história. Fui trabalhar com presencial, voltar para a sala de aula, dar aula na graduação. Falei assim, não, vou dar um tempo de educação à distância, não quero mais mexer com implantação. Eu vou voltar para a sala de aula. E veio a pandemia. E aí, fui convidada para assumir interinamente a coordenação do curso. Eu falei assim, eu não ia mexer mais com gestão e não ia mais mexer com o EAD, e estou no meio do EAD e da gestão. Que é, assim, único, né? É muito diferente, é um momento muito diferente. É um momento, assim, que eu nunca imaginei passar, eu nunca imaginei que as instituições passariam, acho que ninguém, né? Enfim, e aí fui para o presencial, tô lá, não achei que a gente fosse passar por tudo isso. E me deu um insight assim um dia, porque eu falei assim, poxa, vim para o presencial e a gestão, né? Como que estão as empresas? E aí eu comecei a retomar algumas consultorias minhas nesse momento e eu vi a angústia dos gestores. Por isso que esse meu artigo ele saiu. Então, assim, esse artigo foi escrito por isso, neste momento. Uma outra coisa que eu gostaria de falar deste momento, que é importante, para a gente retomar a sua pergunta inicial, é sobre os professores. Como eu disse, nós estamos no melhor do mundo. Assim, eu estou numa instituição grande, as conectadas trabalham em instituições grandes para grandes empresas. Mas tem aquelas pequenas, né? A gente tem os conhecidos que trabalham nas pequenas, nós não sabemos como eles vão ficar. E aí, eu hoje dou muito mais valor aos professores, aos meus colegas, do que antes. Eu sempre tive um respeito e um carinho muito grande com o professor. Primeiro porque eu cresci dentro de uma livraria, eu cresci dentro de uma cidade, Itajubá é um celeiro de universidade. Itajubá fica no sul de Minas, para quem não conhece. É uma cidade muito respeitada pela educação mesmo, né? Tem universidade, tem faculdade. Nós temos uma das melhores universidades do país, fica em Itajubá. Então é um celeiro educacional mesmo. Então eu nasci no meio. Meu pai tinha livraria, então meu tio era professor, o meu cunhado é professor, né? Está diretor, é professor. Então eu vivo o mundo de educação desde sempre. Eu lembro quando eu brincava, quando mais nova, eu tinha quadros, giz, tinha escolinha na rua da minha casa. Sempre gostei. Então eu vivo a educação, eu gosto. E sempre tive muito respeito pelo professor, por aqueles que ensinam. Eu tive excelentes professores. Itajubá tem muitos excelentes professores. Então, eu sempre tive muito respeito. Com essa pandemia, o meu respeito aumentou, assim, drasticamente, assim. Foi, assim, um estouro. A Fernanda até falou assim, você vai para as lives e faz todo mundo chorar. Não dá, né? Porque eu falo de empatia e você faz todo mundo chorar. Não é, porque eu fico vendo os professores, a vontade que eles estão de ensinar o aluno, de acolher o aluno, e por meio da tecnologia.
E muitos desses professores, Sandra, que eu tiro o chapéu, eles tinham muita Uhum. resistência para trabalhar com Sim, tecnologia. Isso a gente não precisa de estudo, a gente não precisa de nada. Nosso dia a dia a gente vê é, dentro da universidade, dentro de uma escola, seja na escola do seu sobrinho, do seu filho, do seu irmão mais novo, enfim, a gente vê a resistência desses professores. uhum. Então, é uma segunda parte da pandemia que eu acho que é uma parte muito positiva, muito assim, sabe, além da gestão, tem a parte dos professores, tem a parte de que eles estão assim de parabéns. Eu tiro o chapéu para todos os professores. Isso é E verdade. sempre não tem como. Eu acho que agora, se o professor não for valorizado nesse processo, nós temos sérios problemas sociais, sérios problemas econômicos e políticos mesmo, porque é de tirar o chapéu para todas as histórias que eu já li, para todas as histórias que eu já ouvi, para todas as histórias que já me comentaram sobre o papel o que os professores estão fazendo para acolher os alunos e para não deixar os alunos terem um maior prejuízo educacional, né? E eles passando por essa pandemia, porque eles Uhum, também têm problema com a internet, eles também têm problema de demissão na família, eles também uhum. têm problema de se cuidar, eles também têm problema de que tá todo mundo home office em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, tem que ir para o supermercado, tem que tomar conta dos filhos, e os filhos têm que estudar. Então, assim, eu tiro realmente o chapéu para os professores hoje. Não tenho, não tenho E como, isso, assim, nos seus textos, você deixa muito claro isso, assim, a valorização que você dá para os professores, e eu também reconheço que eles estão realmente. Para mim é como se, né, falam, né, que o coronavírus ele é como se fosse um acelerador de futuros, né? Então, aquilo que a gente já vinha falando, que era necessário, né, na educação, habilidades que seriam importantes para os professores desenvolverem, né? A gente já vinha comentando, isso já era falado, mas parece que agora veio assim, olha, sabe aquilo que a gente só falava e que estava por vir, você tem que fazer isso agora em, sei lá, em 15 dias, né, em 10 dias. E eles estão realmente se virando e dando o melhor, né? Com a preocupação realmente de que o que importa é que a pessoa, né, o aluno ali, o aprendiz ali, receba aquilo que precisa, até mesmo para passar por essa crise, né? Porque eu até vi outro dia uma entrevista com o Karnal, e ele fala isso, assim, acho que o momento agora não é necessariamente aprender sobre o que é a mitocôndria, ou quando que aconteceu a queda do Império Bizantino. É mais do que isso, é simplesmente os professores se apresentarem como apoiadores, né, e ajudar os alunos a desenvolverem habilidades que também são importantes para eles, para esses alunos, para o mercado de futuro, né, como, por exemplo, como lidar com crise, como gerir crise, como ter resiliência, né? E a gente vê isso claramente, os professores mostrando isso, assim, né? Gravando as aulas, isso fica muito nítido, não é? e isso foi um dos assuntos que eu conversei com o Paulo Maciel, que é o professor que eu falei que é o diretor da escola aqui, que é meu cunhado. Ele disse que tem muito orgulho do corpo docente dele, porque existia uma certa resistência para a tecnologia, assim, que é notório. Quando você é gestor, quando você está É, gerindo uma equipe, você sabe que existe, né? Mas, assim, também você não pode, de forma brusca, fazer com que os professores, né, na sua gestão, que os professores tomem a tecnologia como meio para ministrar suas aulas. É, esse Covid, essa pandemia veio para fortalecer isso, para fortificar isso, para falar para o professor assim, professor, agora é a sua hora de mostrar que você pode. E é como o meu verdade. cunhado mesmo me disse, eles estão podendo e eles estão. Ele falou assim: olha, eu estou vendo um professor que tinha resistência, correr atrás. Aí tem professor que não tem tecnologia e corre atrás. Lá na escola deles, que eu achei bacana também, eles estão estudando, não sei nem se eu posso falar isso, estudando, né, montando um projeto para conseguir financiar máquinas para os professores da casa que não têm condições de comprar a Que máquina, legal. o equipamento, né, da noite para o dia. E no comércio local, para incentivar o comércio, a economia local da cidade. Então, não está Uhum, buscando um recurso fora, está, além de estar buscando um isso é recurso legal. dentro do município, é mais um incentivo para os professores. Eu acho que o meu cunhado, assim,
Quando ele falou, eu falei assim, nossa, nem tinha pensado, né? Mas assim, nas duas justificativas dele, eu acho bem bacana. Eu acho que esse tipo de instituição de ensino deve ser valorizada pelos pais, deve ser valorizado pelos alunos, deve ser valorizado por toda a sociedade. Porque está investindo no professor, está investindo na economia local, né? Está Sim. investindo no município para que continue rodando, para que na hora que a gente puder realmente sair para as ruas, a gente tenha uma economia um pouco mais saudável, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque é incerto também, né? Eu não sou economista, mas acreditamos que é bem incerto, principalmente em instituições de ensino pequena. Mas assim, a gente tem que fazer girar tudo isso, né? Tem que E isso incentivar é aí de bem alguma uma forma. lição de empatia, né? Que na prática mesmo, né? Esse exemplo que você acabou de dar Isso. aí. Isso é uma empatia. Espero que Fernanda Fururo esteja ouvindo aí, porque é um exemplo que A Fernanda Fururo Fernanda, pode inclusive, utilizar. a Fernanda, inclusive, vai estar aqui na próxima quinta, né? Ela é a nossa convidada, mais uma conectada aqui. Ela Sim. chegou aí agora, falando nela, ela Que chegou bom, não agora morre aí. tão cedo, Fernanda Fururo. É. É mais uma E conectada que Renata, estará. você tem exemplos, assim, de mais exemplos que você pode citar de instituições ou de professores que estão tomando iniciativas como essa que você falou, assim, que iniciativas que eles estão tomando, que eles estão fazendo para fazer a educação acontecer? Menina, eu sempre falo assim, eu sou da área de TI, tem gente que fala assim pra mim, pra você é mais fácil você mexer em qualquer tecnologia, né? Porque você é de É. tecnologia, eu dou aula. Mas não é bem assim, Uhum. né? E eu sempre falo, gente, uma folha de papel e uma caneta e um lápis foi tecnologia um dia. E é tecnologia ainda, É. porque é onde você coloca a melhor tecnologia para funcionar, que é o seu cérebro, né? Coordenação Uhum. motora, seu raciocínio. Eu dou aula de lógica, eu falo para os meus alunos, alunos queridos, vocês não precisam de software, vocês precisam de papel, caneta e cérebro. E vamos raciocinar, vamos pensar, né? E como eu sempre falo disso, teve uma história que me chamou a atenção. Eu não conheço, mas tem uma cidade aqui perto da minha que se chama Piranguinho. É a cidade do pé de moleque. Tem uma Uhum. professora, Isabel, eu não lembro o nome da professora, depois eu até te mando a reportagem. Ela prepara as aulas na impressora para os alunos, e é uma cidade muito pequena, acho que Piranguinho não tem 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, não sei. Ela prepara as folhas, coloca num saquinho que ela ganha do comércio local, e ela pendura na porta da casa dela, na grade da Que casa dela, para os pais legal! passarem, E pegarem as pegarem. atividades, para as crianças não ficarem sem atividade. E assim, é investimento dela, sabe? E com a ajuda do pessoal assim, do comércio local. Não é tecnologia, Sandra, Não é. É né? Não está criatividade, conectado à né? internet, é criatividade, que os professores estão dando um banho, é de Sim. criatividade. É de criatividade. Tem várias histórias, tem muitas histórias bacanas, dos professores mesmo. Eu me surpreendo com as minhas aulas. A gente estava falando da Patrícia, a Patrícia pegou uns vídeos meus, uns áudios meus para dar no curso dela, porque assim, eu fiz stickers, eu fiz memes de mim mesma. E passei para os alunos para chamar os alunos, para fazer com que os alunos se sintam mais perto de mim nas minhas aulas, para que os alunos, né, participem mais, enfim. Tem várias histórias assim bacanas, assim. Tem histórias das criancinhas, eu vi também, é uma escola aqui da minha terra, uma criança toda feliz, fotografaram ela toda feliz olhando para o computador, porque ela estava voltando às aulas e vendo os colegas. E assim, eu chorei, Sandra, eu juro que nesse dia, Que na hora que eu vi a legal. foto, eu chorei, porque a carinha da criança era tão linda, mas tão linda, ela estava muito feliz no colo da mãe, olhando a tela do computador e sabendo que estava encontrando com os colegas, sabe? Mesmo virtualmente, Muito bacana remotamente, mesmo. né? Mesmo remotamente. As crianças gostam da escola, né? As crianças gostam muito. Que Mas é muito legal. bacana, vários. Agora, falando isso remotamente, você também, inclusive, você deu uma entrevista para o blog acho que você passou a semana falando disso, né? Eu aproveitei e falei, vou ter que falar no blog também. Uma Sobre semana. educação à distância e educação remota, né? Que tá todo mundo, Sandra, eu escuto muito de Sandra, estou querendo montar um curso à distância, totalmente educação à distância, me ajuda aí e tal. Aí quando você vai conversar com a pessoa, não é bem educação à distância que ele quer montar um curso com aulas remotas, né? Usando o Zoom, por exemplo. E aí você explicou justamente essa diferença que acaba, né, confundindo as pessoas. Você pode falar um pouquinho aqui agora ao vivo, né?
a diferença entre educação remota e educação à distância? Falei bastante, tem bastante entrevista com relação à educação remota e educação à distância, não só para o seu blog, para o desafio da educação. Sim. Nós, conectadas no nosso programa, nós falamos. Falou também, falamos. Eu não falo de forma científica igual Paula Carolei, tá? Porque Paula Carolei cita, faz as citações, faz tudo. Eu venho da minha vivência enquanto programadora e analista de sistemas, enquanto TI mesmo, que eu sempre, quando atuei como programadora, era de forma remota, né? Então, tinha que atualizar sites há 20 anos atrás. Tinha que atualizar site, as coisas, eu trabalhava de madrugada, de forma remota, querendo ou não, estava ali de forma presencial, exercendo a minha função de programadora, analista, gerente de projeto. E a educação hoje que nós apresentamos é uma educação remota, porque ela é uma educação que é síncrona. Eu já vi muita gente falando, é assíncrono, né? Então o presencial também é assíncrono, porque você dá um exercício para a pessoa fazer em casa, né? Você está lá dando aula presencial, você fala assim, faça esse exercício, tá? Então não deixa de ser assíncrono, né? Mas assim, eu acho que uma das características da educação remota é dela ser síncrona. Ontem eu ministrei aula o dia inteiro, né, de manhã e à tarde, presencialmente com meus alunos, seja por meio do WhatsApp, porque eu adoro dar aula pelo WhatsApp. Eu acho o máximo dar aula pelo WhatsApp. Eu acho assim que a melhor tecnologia que inventaram foi o WhatsApp. E eu acho que até para a educação hoje, né, eu falo que o e-mail está desatualizado, gente, e até a plataforma de LMS bobear está desatualizada. Você quer dar uma aula, quer dar uma informação, usa o WhatsApp que vai ser o resultado vai ser melhor muitas vezes. Então, assim, a minha aula começou às 6h30 da tarde, às 18h30, ela começa pelo WhatsApp. Mando áudio, mando vídeo curto, porque você passa aí um dia inteiro planejando aquilo, né? E aí você utiliza no outro dia e tal. Então, eu comecei a minha aula ali no WhatsApp e tal. Isso é síncrono. Eu estou ali presente naquele momento. Não é um robô, né? Não é uma outra pessoa. É um professor. Agente virtual Renata Costa. Não é? Não, era a Renata Costa ao vivo e a cores, falando com os alunos. Os áudios eram meus, citações de livros da área de TI, que eu passei um dia inteiro fazendo citação em áudio, áudios bem curtos. Depois manda videozinho, aí depois eu entro na plataforma da instituição e dou a aula 1 hora, 1h30, quanto tempo der, quanto tempo os alunos também queiram participar, né? E aí, isto é síncrono. Eu entrei, aí tem gente que fala assim, mas não precisa entrar no mesmo horário que você não prende atenção. Claro, se você entrar numa aula às 6 horas da tarde, via Zoom ou via outra tecnologia, e sair 10 horas da noite e só olhar vídeo, ninguém vai prestar atenção em você mesmo. Mas assim, você tem que intercalar a tecnologia. Então, manda um vídeo curto, manda um áudio, manda um exercício, espera o aluno fazer, olha no WhatsApp. Eu acho que é toda essa interação que você tem que ir fazendo. Isso é aula remota. Eu estou usando a tecnologia naquele momento da aula de uma forma síncrona, ministrando a minha aula. Já o EAD... E aí, só para fechar, eu sou a designer educacional, eu sou a pessoa que edita o vídeo, porque professor virou multiplataforma e multitarefa. Exatamente. Eu tenho que tirar o chapéu para professor. Multi-habilidades. Multi-habilidades. E aí eu sou editora, eu sou o câmera, eu estava preocupada com a luz, eu já testei a luz. Tem toda uma coisa que você faz antes. A minha mãe estava até falando assim, mas não é 7h30 o negócio? Que tanto era 5 horas da tarde, eu já estava secando o cabelo, fazendo maquiagem, vendo a luz, vendo o microfone, falando com você e manda mensagem para as conectadas. Gente, é um aparato de coisas que nós temos que fazer hoje para ministrar uma aula, não é só ligar a câmera e pronto, estou dando aula. Então, assim, o professor realmente virou multiplataforma, multitarefa, multitudo, né? Todos os soft skills, todos os hard skills do mundo... Agora é com o professor. Graças a Deus a gente tem essas habilidades e estamos de parabéns mesmo. Na educação à distância, você faz uma educação... você leva 6 meses para montar uma disciplina. Você tem uma equipe multidisciplinar para fazer. Sim. Você está em estúdio. Você tem mesmo um design educacional.
tem que escrever o material tem Tem lá o os temas de roteirista, né? página, tem o roteirista, é uma delícia, né, Sandra? A gente que vive esse Uhum. mundo vai falar sério, é uma delícia, é ótimo. Você É treina a ótimo. professora, é professor na frente da câmera, é professor que grava, não é professor que escreve. E aí, quando aquela disciplina vai para o ar, a disciplina já está toda pronta para ir para o ar. O aluno ele pode assistir em 2 meses ou uma semana, depende do aluno, porque está toda lá. E o É. aluno é assistido por um tutor, né? A Uhum. grande diferença está aí, é o tutor que está lá, que está dando toda a assistência para o aluno. Então, assim, essa para mim é a grande diferença. E uma Uhum. outra que eu falei para você, que era o que deu, né, um clique, O é a insight. presencialidade, o insight. Foi a presencialidade. Quando assim, o ensino remoto, você tem a presença do aluno. Eu estive com os meus alunos dentro da sala de aula. Eu estive junto com o meu diretor em algum lugar. Eu estive junto com os meus colegas de sala. Eu conheço essas pessoas. Eu Uhum. vivo essas pessoas, né? E quando eles falam aqui comigo, eu falo assim, gente, quem que será que é? Aí você vê a fotinha, você fala assim, ah, esse estava sentado lá no canto esquerdo, né? Lá no fundo, no canto, ah, esse daqui é da turma da frente, aquele lá é do fundão, da bagunça. Você vai olhando as fotinhas, você sabe quem é quem. Em AD não, você está dando aula para milhões e milhões É. de pessoas, você não tem essa afetividade de verdade. Né? A gente Uhum. fala tanto de empatia, de tecnologia humanizada, eu vivo falando de tecnologia humanizada, Sim, sim. mas mesmo para a educação à distância, essa Precisa tecnologia ter. humanizada é diferente. Uhum. Né? Do presencial, do ensino remoto, da educação remota, não gosto de ensino, né? Da É. educação remota que nós temos agora, nós temos essa afetividade e é diferente, é um carinho muito grande. É. E aí, é esse que eu acho que acaba sendo, para mim, o grande ganho da educação remota, né? É justamente essa possibilidade de eu poder me conectar, né, com a pessoa, tá ali. Eu estou aqui agora com você, né? Você está em Itajubá, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas eu estou tendo uma conexão com você, eu estou criando um vínculo, estou olho no olho com você, diferente se eu estivesse só assistindo uma aula sua gravada no momento de uma educação à distância, por exemplo, né? Então, essas eu acho que são as diferenças básicas, assim. Tem, a E doutora Glaucia aqui está perguntando, ouvi um enfermeiro dizendo que agora, com as competições esportivas acabaram, o Brasil não investiu em saúde e educação, se os atletas vão ajudar nesta tarde a resolver os problemas do Covid? Não, não entendi a sua pergunta, doutora. acho que nós chegamos agora, Sandra, na valorização da pesquisa, na valorização do Sim, ensino, pode ser. sabe? Na valorização do cientista, do estudo mesmo. Eu acho que agora, dependente de políticas públicas, nós temos que valorizar a educação, porque sem os nossos cientistas, a nossa raça seria exterminada. Nós Entendi não, sabe, agora. foi um momento de parar o mundo e falar assim, olha, Uhum. vamos estudar, porque o caminho é mesmo estudo e vamos amar um aos outros. É, a O que doutora ela está explicou aqui. Ela falou que, na verdade, estão pedindo socorro é o professor, né? O professor assumiu um papel importante nesse contexto aí, justamente porque mesmo? tem esse papel de educar, de mostrar como é que se faz. Eu acho que é o papel, como a gente comentou aqui também, de pegar na mão do aluno, de certa forma, mesmo que virtualmente, né? E falar, olha, estamos aqui, vamos passar por esse momento junto, vamos desenvolver essas habilidades que eu estou desenvolvendo e você também precisa desenvolver juntos para enfrentar essa crise. Nada é melhor do que a educação para mostrar como se faz isso, né? Ô, Sandra, voltando um pouquinho no artigo lá, e agora, José, eu Sim, falo sobre isso, a ressignificação da educação, né? O exato. trabalhar em coletivo, o colaborativo. Nós falamos tantos anos sobre isso, né? A ciência fala muito sobre isso, né? As pesquisas indicam muito isso. A gente trabalhar de forma coletiva, de forma colaborativa. Uhum. E hoje nós estamos aprendendo isso, e quem está nos ensinando são os professores, que estão dando banho, cara. Eu não vou nem começar a falar dos professores, porque eu choro de É, verdade. não, você falou uma Eu coisa que acho eu muito lembrei. bacana. É, tenho, aliás, até um comentário que eu já vi várias desabafos, gente, esses artigos, né, falando do papel do professor nesse momento de crise. E aí compara o professor a um youtuber, mas de uma forma muito pejorativa. E eu lembro que uma vez, numa discussão de um grupo de amigas minhas, eu né, levantei e falei assim, gente, olha só, nada contra os youtubers, tá? Mas eu falo, é porque a gente já tem a visão de que o youtuber,
né, é pejorativa, mas eu falo, se o professor age como um youtuber, levando conhecimento, levando desenvolvimento de habilidades, levando resiliência, levando empatia, levando afetividade, gente, é esse youtuber que eu quero para minha vida, entendeu? A forma como eles estão colocando, como se o youtuber não contribuísse para a sociedade, e, na verdade, a gente vê a maioria deles não traz tantas, né, tantos, não agrega tanto assim, por que não transformar que os próximos youtubers sejam realmente pessoas que venham agregar, que venham trazer conhecimento? Porque é isso, são os vídeos, são as lives, a gente gravando, Patrícia Rodrigues está aqui para nos ensinar como fazer vídeos, como ser youtubers que influenciam de forma positiva, né, Patrícia? Como ser, como fazer. Tá aqui, ó, meu WhatsApp tá bombando aqui com as perguntas aqui, as conectadas estão aqui. Então pode responder daqui, porque eu também estou com o meu WhatsApp aqui aberto. Pode fazer, né, respondendo aí a pergunta do pessoal. Aqui também tem muita gente comentando, né? A Aline falando que em Itajubá. Ah, sim, então beleza, pode ir comentando aí. Quem que é a Aline? Não, pode falar, quem que é a Aline? Pode falar. Não, falou da minha terra, eu quero saber. Acho que a Liane está falando. Cadê? A professora Eliane, ela é do Colégio das Irmãs, professora Eliane. Minha equipe do CCJ está dando um show, estou super orgulhosa, tá vendo? Então, onde o meu cunhado é o diretor. Eliane tem mesmo, eu sempre vejo postagens dela com a reunião dos professores, eles estão dando show mesmo, meu cunhado falou que estão dando show. Assim, eu sou suspeita para falar dos professores de Itajubá, Sandra, porque assim, são excelentes profissionais mesmo. Não, eu não estou de brincadeira, são excelentes professores. Eu tive o privilégio de estudar em Itajubá, eu tive o privilégio de ter excelentes professores, e são professores que eles, principalmente na minha época, né, eles davam aula no privado e no público. Então, assim, a qualidade de ensino sempre foi altíssima em qualquer uma das instituições, pública ou privada. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser Itajubá, porque realmente é um celeiro educacional. Nós temos excelentes professores, muitos bons, desde a educação infantil até o ensino superior. Temos mesmo. Eu tenho muito orgulho nesse quesito, principalmente, de ser itajubense. Coisa bonita esse orgulho. Agora, Renata, eu lembrei de algo que você comentou no seu artigo, acho que foi agora, José, que você fala que você sugere, inclusive, a criação de um consórcio, né, para as instituições se ajudarem, né? Foi alguma coisa assim que eu vi você falando da questão da reorganização, que a gente precisa se reorganizar. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Né? Você fala que criar um consórcio com outras instituições de ensino, então, de repente, as maiores se juntando com as menores e poder favorecer, né, essa educação. Quando a gente fala desse mercado incerto, o mercado incerto ele vai ser mais para as médias e pequenas instituições. Isso não tem sombra de dúvida. As grandes instituições, elas estão ainda comprando, né? Elas estão passando por processo de fusão, comprando outras instituições. No português, claro, dizem, elas têm bala na agulha, né? Elas têm... E aí seria muito contraditório nesse momento de coletividade, de colaboração, as instituições trabalharem ainda como concorrentes. Então é nesse sentido que eu falei. Porque o consórcio mesmo, legalmente, estava até conversando com um conhecido meu, ele não é tão fácil assim de se implantar um consórcio entre pequenas instituições. Mas, de repente, com esse Covid, né, foi o que eu estava conversando com ele, podem vir aí a ter empresários, o próprio incentivo do governo, né, com relação a trabalhar essa parceria. Não sei se consórcio, tanto é que eu coloco entre aspas. Entre aspas, eu lembro disso. Consórcio seria o nome, mas assim, é essa junção mesmo, sabe? Agora eu não tenho mais concorrente, eu tenho parceiros e vamos unir forças, porque nós temos que manter a educação, né? Porque uma instituição dessa, que tem aqui 1.200 funcionários, né, 800, com 2.000 alunos, 5.000 alunos, a outra que tem mais 10.000 alunos, a outra que tem mais 7.000 alunos, que são presenciais, que são as instituições que a gente sabe que não investiram na educação à distância desse longo do tempo, né? Eles estão ali presencial, e falam, tem educação à distância, mas na prática realmente não tem, né?
a Uhum, gente sabe que não tem. Eu vejo como assim uma oportunidade de negócio, assim, eu vejo como uma oportunidade de mercado. Eu vejo como um trabalho coletivo favorecendo as famílias que dependem dessas instituições, os alunos que dependem dessas uhum. instituições e os professores também, né? Porque assim, É aí. não tem como você sair demitindo todo mundo para cortar custos agora, e muito menos demitir professor, né? Uhum. Então, eu vejo como um ganho para todas as partes, desde que a gente trabalhe com parceria e colaboração no sentido É. coletivo. E é bem uma economia colaborativa e, quando aplicada na área da educação, torna a educação realmente um bem comum, né? A gente está trabalhando pensando realmente nisso que É um deveria ser um ganho, bem né? comum. É um ganho, exatamente, exatamente. Mas tem, assim, nesse cenário de incerteza Ó, também, tem as o lado. conectadas estão Ah, falando aqui, ó, que estão gostando da ah, nossa live, né? Claro. E que claro. o cunhado da Renata, que é o professor Paulo, vai ser o próximo entrevistado para o Drops. No programa que nós temos, que a gente está falando de ensino médio, né, de BNCC e tal. Então aí, Paulo Aham. Maciel, fica o convite das Conectadas para você ser entrevistado pelas Conectadas. Depois eu vou passar o contato da Vivi. Eu acho que não é um convite, tá, professor? Isso aí acaba sendo uma intimação, tá? Tipo a Sandra agora me chamando. A Sandra sabe que eu não gosto de falar ao vivo. E aí, não tem Eu já essa, você prefiro vai. ao vivo, né? Tem que, ao vivo você fala, né, Patrícia? Ao vivo você vai, dá a cara e tá pronto, né? Não tem. Quem sabe faz ao vivo. Renata sabe muito, você tem que fazer ao vivo. É que eu sou muito natural, aí eu faço caras e bocas, aí eu faço careta. Quando você É isso que é grava, aí bom. você vai cortando, né? Mas enfim, tô gostando, tô gostando. É uma experiência boa. Vou ter mais. Bom, gente, já tá. A Renata, assim como as outras conectadas, vão estar aqui em outras lives com a gente aqui no Em Pauta, pode ter certeza disso. Agora, a gente falou dos professores, falou da gestão, falou das instituições de ensino. E o aluno, o Renata? O aluno, nesse cenário de incerteza toda aí, como é que você vê? Ô Sandra, eu vejo, eu sempre vou ver ganho. Não peça para eu ver, porque eu sempre vou ser muito otimista. Eu sou Que bom. poliana. Eu sou poliana. Eu tinha um chefe que falava assim, lá vem a Alice, porque ela acha que vive no País das Maravilhas. E eu acho que eu vivo no País das Maravilhas. Porque eu sempre vou ver assim o lado positivo. Primeiro é o respeito ao professor. Eu acho que o aluno, num trabalho desse, só se for aquele bem ruim de coração mesmo, sabe? O ser humano que está do outro lado vendo todo o esforço de um professor, ele vai olhar e vai falar assim: pô, meu professor está fazendo um esforço danado Uhum. para chegar na frente da câmera e me dar aula, né? Então, assim, eu acho que ele vai ter um maior respeito para com esse professor. Um outro ganho que eu acho assim muito bacana para o aluno é ele utilizar a tecnologia de forma mais favorável à sua formação. A gente vê Uhum. só o aluno jogando, não que jogos não sejam educacionais, não É. é isso que eu estou falando, mas ele pega o celular só para jogar ou só para ficar em grupo de WhatsApp e fazer é, piada, alguma coisa. Então, assim, o aluno ele está começando a enxergar também a tecnologia como meio de se formar, como meio que vai trazer benefícios para ele na formação. E tem toda aquela parte que a gente herda do EAD, né? Que querendo ou não, tem a autonomia, ser disciplinado, ser mais organizado. Então, acho que são todos esses ganhos. Temos, claro, algumas coisas que acontecem, principalmente no ensino superior, os alunos abandonando as instituições, os alunos trancando matrícula, apesar que nos meus cursos eu estou achando super baixo, não estou achando alto, estou achando que é o Uhum. normal mesmo que acontece em instituição de ensino, não estou vendo nada assim gritante. Mas eu vejo esses ganhos, assim, eu vejo. Tem muito aluno reclamando, claro, eu Sim. escrevo sobre isso num dos artigos que eu falei, que eu acho que é da educação remota versus educação à distância também. Que para uma família, essa pandemia, ela chega a ser um banho de água fria, né? Porque
o aluno, ele entrou numa instituição de ensino do nível superior, ele está no primeiro ano de faculdade, tem todo aquele envolvimento familiar, fazer a Uhum. primeira matrícula, o aluno agora é universitário. Então, assim, ele escolheu um curso presencial, ele foi para a instituição, ele foi para a universidade. O cenário de universidade é muito bacana, né? A gente sabe que é É. muito, muito bacana mesmo. O cenário de faculdade é uma coisa diferente, bacana. Você sai do ensino médio para entrar numa faculdade, você acha que Muda a você já é sua vida. adulto, É. que mudou. Enfim, tem toda aquela magia, né? E foi um banho de água fria para a família e para esse aluno. Então, o aluno, ele reclama, ele não quer, mas ele está lá, porque ele tem que ser resiliente, né? Ele tem que continuar a Uhum. faculdade, porque é o sonho dele, ele tem que ser alguém na vida, ele tem que estudar, tem que É. batalhar por um emprego, por uma vida melhor para ele e para a família. Então, assim, eu acho que é ganho, assim, tem reclamações, tem todas essas questões de readaptação igual o professor, essa ressignificação do aluno, né, do educador, mas é ganho, É, e também por é uma questão, ganho. a minha enteada, por exemplo, ela passou, tá fazendo faculdade, e aí e o curso dela tinha a opção de ser online ou ser presencial. E ela falou assim, não, eu quero presencial. Tipo, assim, primeira vez na faculdade, eu não vou estar lá, né? Tem essa sensação, ainda tem, né, esse sentimento de que você possa até fazer um curso assim, mas depois que eu fizer um presencial, né, assim, é como se fosse um ritual mesmo, eu tenho que passar pela É, faculdade, estar mas, presente na faculdade, para depois, ah, então, ir para um curso online. foi, foi, foi meio... E assim, as pessoas que estão formando, eu tenho as duas situações, né? Eu tenho um sobrinho que entrou agora na faculdade de medicina e tenho uma sobrinha que está para formar em odonto. E até o namorado dela que foi me buscar em São Paulo, né? Para vir para Minas, eu não dirijo na estrada. E ele perguntou, Tia Rê, você acha que a gente forma esse ano? Eu assim, eu acho que não. Eu acho que a Renata travou um pouquinho aqui, aí voltou. Aí voltou. Aham. É, eu, como é que fala? Deixa eu só colocar aqui, não posso atender. Então, como eu estava dizendo, eu tenho desses dois casos. É meio frustrante, porque assim, você está preparando para ir para a formatura, né? De uma Uhum. pessoa da família. Você está se preparando para uma festa, colação de grau. Ah, é uma delícia, né? Então, assim, é um pouco frustrante. Então, os alunos, eles vão trabalhar com essa frustração, com esse incentivo. Aquele aluno que está no meio da faculdade, eu acho que ele fala assim, ai, que bacana, agora eu vou dar um tempo do professor. Então, assim, eu acho que são diversos casos. Mas o legal mesmo, eu acho que a grande sacada mesmo, assim, é essa autonomia, essa organização, ser disciplinado, o respeito ao professor, sabe? A admiração, Uhum. o respeito ao professor, eu acho bem, bem bacana, assim, eu acho bem legal nesse sentido. Renata, eu falei para você que a gente começa a falar e nem sente a hora passar, tá vendo? A gente já está 45 minutos de live, já praticamente podemos Ai, encerrar, sério, eu não queria partimos falar, né? finalmente, entendeu? É. E quem tiver aqui, inclusive, se quiser fazer pergunta, aproveite agora, né? E eu vou abrir para você dar o recado final, dar sua mensagem para quem é educador, para quem é aluno, que está aí nesse momento de incerteza. A Renata já falou que quem vai se formar esse ano, provavelmente isso não vai acontecer, então, assim, né? Pessoal, Como é a que a gente gente prossegue, né? estamos nas incertezas, assim. Acho que esse momento é muito de incerteza, Sandra, para todos nós. Para tudo, né? Ninguém vive, ninguém está, cada um está no seu barco, né? Porque eu já vi várias piadas sobre isso. Cada um está no seu barco, cada um sabe onde o calo aperta, cada um está no seu modelo de barco. Mas estamos todos no mesmo oceano, no mesmo mar, eu acho. E é um momento de incerteza é, nas, na família, incerteza na educação, incerteza na economia, incerteza em vários aspectos. Mas falando em educação, principalmente,
Eu acho que é um momento assim de incerteza, mas é um momento da gente investir na educação, porque já foi mais do que comprovado que nós precisamos estudar para ser alguém na vida, porque sem o estudo cientista nenhum vai descobrir a nossa vacina, cientista nenhum ia descobrir esse vírus, nossa raça poderia estar exterminada, né? Você fala, exagero. Não, sei lá, de repente, né? É. Então o estudo, ele é fundamental, ele é importante. Então, eu acho que, dentre todas as incertezas, a única certeza que nós temos é que nós temos que continuar. A gente tem que ter fé e continuar estudando mesmo, continuar investindo na gente, no autoconhecimento, é, em outros saberes, aproveitar o tempo ao máximo com a família, com os amigos, mesmo que seja de forma virtual. Então, acho que a única certeza que eu tenho hoje é que a gente tem que continuar, que a gente tem que ter fé. E aí, levando isso para a educação, vamos continuar a estudar, né? Porque não tem como não estudar. E valorizar o professor, né? Pelo amor de Deus, Sandra. Agora a gente tem que É, valorizar o professor de vez. agora mais do que nunca, né? Renata, Agora eu mais quero do que nunca. agradecer de coração, você sempre disposta, sempre ensinando, a gente sempre aprendendo muito com você. Dizer para o pessoal que está aqui, essa live vai ficar durante 24 horas aqui no perfil do EAD em Pauta, e depois eu edito o vídeo e disponibilizo também lá no blog, né, o link para quem puder assistir o vídeo, não puder assistir agora, assiste depois. Na próxima quinta-feira é a Fernanda Furuno, outra conectada, que vai estar aqui, e a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a questão da afetividade, da empatia, principalmente nesse contexto que a gente está hoje, né, e justamente, assim, como a gente precisa de empatia na educação, mais do que nunca, nesse atual contexto, né. E É, quero convidar as sim. demais conectadas. Patrícia Rodrigues já está intimada também. No mês de Ô, maio, né, a Sandra. Patrícia Rodrigues estará com a gente. Ô, Pode falar. Sandra, só para o pessoal entender quem são as conectadas. Acho que a gente Explica, pelo amor de deveria. Deus. Explica quem são as Não, só para conectadas. o São pessoal 11 entender mulheres. aí, porque estão me perguntando, mas o que é conectada, né? Minhas vizinhas estão assim, mas o que é conectada? Conectada é um grupo de 11 mulheres que estão espalhadas no Brasil e no Paraguai, né? Nós temos uma brasileira made in Paraguai, que atuam com educação em tecnologia, com educação à distância. Nós nos conhecemos por intermédio da Fernanda Furuno, porque eu conheci a Fernanda, depois pela internet, ficamos super amigas, aí conheci as outras meninas, conheci umas e depois apresentei para a Fernanda, e aí a gente teve essa empatia, nós tivemos esse link, e aí nós criamos o grupo dos Conectados, que era para transmitir o CIAED de Florianópolis. O CIAED, para quem não sabe, é o Congresso Internacional de Educação à Distância da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, em Florianópolis, que foi o ano retrasado, né? 2018, né? Ou 17. 2018, né? Não, É, 2018, né? isso. E aí nós geramos o canal dos Conectados. E aí a nossa madrinha, que é nada mais, nada menos do que a professora Vani Kensky, Aí. Só somos ela. muito orgulhosas de ter ela como madrinha. Ela falou assim, nossa, mas só tem mulher nesse grupo, por que não chama Conectadas? Aí nós passamos a chamar Conectadas. E aí nós temos um grupo de WhatsApp que se chama Nos Bastidores Conectadas, né? E aí a gente conversa o dia inteiro sobre educação, sobre família, troca receita. Na época de confinamento agora tem também a parte de uma apoiando a outra, é bem bacana, assim. E somos nós as Conectadas. Aí temos um canal no E, YouTube que é no YouTube @conectadas com 11, né? O N do Conectadas é um é um 11. 11. Tem canal no Instagram também, né? Uma conta no Instagram, Conectadas. E tem uma Facebook. coluna no blog, a AD em Pauta, todo mês, uma das conectadas, que são 11, né? Cada mês uma escreve, né? E mês É que vem, isso. esse mês, por exemplo, semana que vem, quem vai escrever o artigo é a Mônica, que está aqui também assistindo essa Tem uma live. bacana da Mônica, terceira idade na IAD. Muito Isso. bacana. Inclusive, Terceira idade. na coluna das conectadas no blog AD em Pauta, tem contando quem são elas, tem um pouco mais da apresentação, né? Como elas surgiram, quem são elas, onde elas estão, então vocês podem acessar lá depois, entender mais que 11 mulheres, gente, 11 mulheres na educação à distância. Pensa o que é isso, o E que impacto dá disso. certo. E nós ficamos agora em Poços de Caldas no Congresso, a grande maioria das conectadas, nós alugamos uma casa Isso. lá em Poços,
e ficamos 8 conectadas, das 11, 8 conectadas ficaram na casa. E foi muito A Casa bacana o das Oito congresso, Mulheres. assim, a Casa das 8 Mulheres. Além da gente participar ativamente do congresso, né? A gente foi muito bacana, foi muito bacana. E para esse ano, falando Somos em nós, as Congresso conectadas. Internacional de Educação à Distância, o Ah, CIAET, esse ano, será que, como é que vai ficar, né? Com sei, esse não posso cenário falar. todo, a Ah, não gente não posso falar, não sabe. sei. É tudo incerto, é tudo muito incerto. A gente não sabe se vamos conhecer Fortaleza ou não, né? Porque eu não conheço Fortaleza, você conhece? Conheço, eu conheço. Eu tenho Eu até não uma conheço amiga que Fortaleza, mora não lá. sei se eu vou. É engraçado É, porque aonde foi o congresso, geralmente tem uma pessoa que mora na cidade e eu geralmente fico na casa dessa pessoa. Então, em Florianópolis, eu fiquei na é. casa de uma colega que hoje é minha sócia. Em Poços de Caldas, não, mas eu fui para Campinas antes. Então, em Campinas, eu fiquei na casa de uma amiga. E de lá, essa amiga minha foi comigo para Poços de Caldas. Para pós. Em Fortaleza, eu tenho uma amiga, que, tipo, se você for lá, tem até como ficar. Então, bom é isso, né? A gente tem sempre. O bom de É. trabalhar com educação à distância e Fortaleza, remotamente é eu não porque a lembro se gente eu faz conheço alguém de amigos. Fortaleza. Não sei se eu conheço alguém de Fortaleza, mas Poços eu conhecia, né? Minas, né? E Florianópolis, eu morei em Florianópolis, né? Eu fiz mestrado em Florianópolis. É, eu Então, morei em tá em Florianópolis, então eu casa. conhecia bastante gente lá. Tava em casa. Estava em casa. Tava em casa. Então é isso, gente. Quem acompanhou essa live, agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando aqui todas as quintas-feiras, às 19h30. Em maio, a gente vai fazer uma reformulação dessa live. Talvez não aconteça aqui pelo Instagram, mas pelo YouTube. Mas vai continuar acontecendo. O que importa é isso. E eu conto com a participação e Bacana. a contribuição de todas as conectadas e de todos que estão aqui. O professor já senti, o seu cunhado, já senti que também ele é um forte candidato a estar aqui comigo nessas lives de quinta-feira. Opa! Pode chamar. Ele é bom mesmo. E, Ele. Bacana, chama assim. De Itajubá, qualquer pessoa que ó, for falar de educação, assim, que tá dentro da sala de aula vou fazer uma mesmo. live só com os educadores de Itajubá, transmitir via Zoom, Pô, entendeu? você vai ver coisas que você não vai acreditar, cara. Tem muito professor bom, muito. Claro, Eu temos lá imagino. algumas coisas, né? Mas temos muito professores bons, muito mesmo. Muito Que orgulho de ser bom. itajubense e de ter tido todos os professores que eu tive, de conhecer excelentes professores que nem eu conheço, assim, né? Enfim, é muito bacana, muito orgulho. Que bom. Sandra, Então, pessoal, brigadão, brigadão a presença de todos aí, beijão no coração de todo mundo. beijo Ah, para todos. coraçãozinho. Até quinta-feira que vem com Fernanda Furuno. Um abração para vocês. Tchau, Beijo, até tchau. quinta. Beijo. Tchau.